Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 10 de janeiro. Vamos que vamos. Apareceu um leve solzinho, aquele bem tímido em Petrópolis, mas já avisaram que vai embora. E ainda hoje a gente vai falar, além de todos os assuntos, a gente ainda vai falar de chuva aqui da cidade imperial. Bem, vamos começar esta edição com os serviços de utilidade pública, que eu gosto muito, principalmente quando se trata de emprego. Gente, tem coisa melhor do que você conseguir emprego e começar o ano com emprego? A Secretaria de Trabalho e Renda oferece 1.172 vagas de emprego com salários de até R$ 5.200. Comércio e serviços são os setores que oferecem mais oportunidades. Vamos conferir? Das 1.172 ofertas de emprego captadas em todo o estado do Rio de Janeiro pela equipe técnica do Cine, tem vagas para enfermeiro do trabalho e técnico de segurança do trabalho com salários de até R$ 3.600 para atuar em Resende, na região do Médio Paraíba, auxiliar de jardinagem com exigência de ensino fundamental completo e para trabalhar na Barra da Tijuca e em Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro. Também encarregado de obras para atuar em Teresópolis, na região serrana, com salário de até R$ 5.200. 3 regiões do estado concentram as oportunidades desta semana. A região metropolitana, com 1.053 vagas, Médio Paraíba com 41 vagas e Serrana com 78 vagas. Dentre elas, 587 são exclusivas para pessoas com deficiência. Para esse público, existem vagas para atendentes de balcão, 50, operador de caixa, 50, auxiliar de limpeza, 50 e ajudante de limpeza, também 50 vagas, com salários de até R$ 1.600, todos na região metropolitana. Para o público de ampla concorrência, as vagas oferecidas são, em sua maioria, dos setores de comércio, 63,8%, e serviços, 27,1%, com salários variando entre R$ 1.300 e R$ 5.208. Esta última remuneração para encarregado de obras no município de Teresópolis, como eu já frisei aqui. A compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos sistemas do Cine e aplicativo Mais Trabalho RJ, que realiza uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso é importante, gente, manter cadastro e currículos atualizados, né? Porque vai que você consegue ser chamado para uma entrevista e o telefone não é mais aquele, o endereço de e-mail, enfim. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT, NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades Cine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, né, a CETRAB, disponível lá no trabalho.rj.gov.br. E agora vamos para o município de Três Rios, isso mesmo, né? Onde obras da rede de drenagem do Cantagalo entram na fase final e aí os moradores agradecem. A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação de Três Rios realizou a construção de um novo sistema de drenagem de águas pluviais no local. Com mais de 200 metros de extensão, a rede completa conta com manilhas de concreto, caixas ralo durante toda a via e poços de visita para manutenção preventiva, além de um ramal de entrada que foi construído para escoar a água vinda dos morros. As intervenções no local afetam diretamente centenas de famílias que residem na rua Cassiano Antônio e nos logradouros perpendiculares, como a Alameda Rufino Vicente da Silva e José Fonseca Moraes, e as ruas Teixeira do Rosário e Antônio Pinto. Com a finalização da construção da rede de drenagem de águas pluviais, a empreitada entra na fase final. A obra segue agora para a reconstrução da rua. Novas calçadas e meios fios serão construídos e uma nova pavimentação e asfalto será realizada. Muito bem, isso ajuda e muito, principalmente, que nós estamos aí em período de chuva, né? E por falar em período de chuva, tem chovido muito no estado do Rio de Janeiro e o governo do estado realiza uma força-tarefa com diferentes secretarias para atender os municípios mais afetados pelas chuvas dos últimos dias, principalmente no norte e noroeste fluminense. Ainda nesta segunda-feira, ou seja, ontem, dia 9, equipes das Secretarias de Estado de Defesa Civil, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro estão mobilizadas nas regiões para prestar assistência à população. A SEDEC-RJ e CBMERG monitoram as precipitações em todo o estado, atuando para prevenir e minimizar danos. O Corpo de Bombeiros atendeu 50 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas em todo o território fluminense
incluindo cortes de árvores, deslizamentos, desabamentos, inundações e salvamento de pessoas ilhadas. Enquanto isso, a SEDEC-RJ está em contato permanente com as prefeituras, dando suporte aos municípios. Na região noroeste, onde foram registrados alagamentos provocados pelo volume excessivo de chuvas, agentes da Defesa Civil Estadual se reuniram com autoridades locais para avaliação dos prejuízos e a adoção de medidas para garantir a volta à normalidade o mais rápido possível. Bem, agora nós vamos mudar de assunto e falar de um tema que causa muita polêmica. Isso mesmo, porte de arma de fogo. O Senado pode derrubar a medida de Lula que restringe porte de armas. No último dia 3 de janeiro, o senador já havia apresentado o projeto de decreto legislativo PDL, que prevê a suspensão do decreto. No caso, o Senado, um senador específico. Vamos conferir na reportagem Natália Guimarães, que tem mais informações sobre o assunto. O senador Marcos Duval, do Partido Podemos, afirmou na última sexta-feira que fará cair o decreto assinado por Lula, que muda as regras para aquisição e registro de armas de fogo. No último dia 3 de janeiro, o parlamentar já havia apresentado o projeto de decreto legislativo, o PDL, que prevê a suspensão do decreto. Eu apresentei o PDL, o meu partido Podemos, junto comigo, já está apresentando uma ADIM no STF. O resto já está tudo já encaminhado. Já avisei o presidente do Senado sobre o meu PDL. Ele já entendeu e ele disse que vai dar prioridade. Então, estamos cercando de todos os lados. Não vai ter outra alternativa. O decreto vai cair. De acordo com o cientista político André César, o projeto de decreto legislativo pode revogar normas do Poder Executivo, mas precisa ser aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional, por maioria absoluta. Além disso, antes de ir ao plenário, é necessário passar em comissões temáticas ou obter aprovação em um requerimento para tramitação em regime de urgência. Olha, no caso, tem duas questões. Primeiro, que você derruba a eventual suspensão do decreto, primeiro que revoga as ideias propostas pelo atual governo, pelo novo governo. E segundo, que seria uma demonstração de fraqueza, quer dizer, o governo ainda não tem os votos, o governo Lula, que acabou de chegar, não tem os votos necessários para aprovar matérias importantes da agenda dele. O pesquisador de tópicos relacionados à segurança pública, Vinícius Peçanha, entende que existem dois pontos importantes sobre essa questão: o impacto econômico no setor de armas e o custo de vidas potenciais. Existe uma regulamentação necessária, dado que o uso irrestrito ou a circulação irrestrita de armas pode sim causar mais mortes. Hoje, pelo que a literatura científica, a literatura acadêmica indica, o custo humano é muito maior do que o custo econômico, Peçanha afirma que, em 2018, havia um número estimado de 8 milhões de armas registradas no país, mas, devido aos decretos que flexibilizaram o porte, hoje não existe uma transparência quanto ao número de armamento no país. Vamos continuar com um tema polêmico, um outro tema polêmico agora, porque nós vamos falar de trabalho infantil. As pessoas não gostam de falar disso não, mas vamos falar. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, do Governo Federal, e administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, vai a campo neste verão para combater a exploração de menores em Teresópolis, isso mesmo. Com o nome de No Verão Trabalho Infantil, não, o projeto levará informações e orientações aos jovens, pais e ou responsáveis sobre os direitos da criança e do adolescente e as implicações emocionais e legais da violação desses direitos através do trabalho infantil. O início está previsto para as primeiras semanas de janeiro. Uma tenda itinerante será montada, a princípio, em 5 locais estratégicos de Teresópolis: as praças Olímpica e Baltazar da Silveira, da Igreja Matriz de Santa Teresa, a Feirinha do Alto, o Soberbo, Centro de Informações Turísticas e em frente à Prefeitura. A coordenadora do PET, ou da Leia Mello, também será responsável por coordenar toda a ação. As principais causas do trabalho infantil no Brasil são a pobreza e a falta de oportunidades. Para sobreviver, muitos pais colocam os filhos para trabalhar desde cedo, prejudicando o seu desenvolvimento, seu crescimento, sua vida escolar,
comprometendo seu futuro, mas a criança que trabalha também fica exposta à violência física, psicológica, social e até sexual. Por isso, a campanha 2023 visa conscientizar a população dos riscos do trabalho infantil. Agora, mudando de assunto e fazendo um breve resumo aqui do 26º Batalhão da Polícia Militar, do trabalho deles durante o ano 2022, ou melhor, das apreensões, né? O 26º Batalhão da Polícia Militar divulgou os dados de apreensões de drogas referente ao período de janeiro a dezembro do ano de 2022. Ao longo do ano, foram realizadas grandes apreensões de drogas, totalizando 322 quilos de cocaína, 162 quilos de maconha, 35 quilos de crack, entre outras ações, mas aí está somente o resumo das drogas apreendidas. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo, um próximo bloco, vamos falar da situação em Brasília, né? Pós manifestações do último domingo, tudo que aconteceu domingo, ontem nós fizemos aqui um resumo, mas tem novidades e nós vamos ver depois do intervalo. Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas. Banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 10 de janeiro, e vamos falar aqui do Correio Petropolitano, que é o jornal que já caiu nas graças do povo petropolitano e de toda a região. Nas bancas, apenas R$2, gente. Não dá nem para tomar um café, mas dá para ficar muito bom informado, porque é um jornal com credibilidade. Algumas manchetes aqui, ó. Chefe dos poderes fluminenses dão exemplo de união em nota conjunta. Águas do Imperador será autuada por crime ambiental. Chuva provoca mais de 100 ocorrências em Petrópolis. Nós vamos falar aqui já no final do programa quais ocorrências são essas. Autoridades repercutem caos em Brasília. Vamos falar também sobre isso. São Januário vira palco do Adeus à Dinamite. Alexandre Beck assume comando do Serrano Futebol Clube. Janeiro Branco alerta para cuidados com a saúde mental.
IPHAN e IBRAM vão recuperar obras de artes danificadas lá em Brasília, enfim. Aí tem o segundo caderno, Nando Reis rejeita a fama de hitmaker. Enfim, é um jornal completo, é de Petrópolis, é da região serrana, é do estado do Rio de Janeiro e também notícias nacionais de interesse de todos. Correio Petropolitano, gente, muito bacana, vale a pena. E já que estamos falando de notícias, bora lá, né? Bora para Brasília, para os estragos. Né? Governadores caminharam do Palácio do Planalto até o Supremo para avaliar estragos causados pelos manifestantes. O presidente Lula convidou os representantes estaduais para ver de perto os danos causados por ataques antidemocráticos, né? Governadores e representantes dos estados e do Distrito Federal visitaram a sede do Supremo Tribunal Federal na noite de ontem, segunda-feira, dia 9, para avaliar os estragos causados por atentados contra a Corte no último domingo, dia 8. Os gestores estaduais se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, e com outras autoridades no Palácio do Planalto. Após o encontro, convidados pela magistrada e pelo presidente, os governadores foram andando até a corte. No local, os representantes dos estados demonstraram surpresa com a dimensão dos danos. Todas as vidraças do edifício foram danificadas e, na parte interna, móveis foram revirados, cadeiras arrancadas, tubulação de água e rede elétrica destruídas. O plenário foi uma das localidades mais afetadas e teve a bancada destruída, poltronas completamente arrancadas e jogadas nas vias que dão acesso ao tribunal. Bem, e vamos continuar ainda neste assunto, porque é um assunto relevante, né? E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve em Brasília, né? Ele foi um destes governadores que nós acabamos de falar. Ele esteve em Brasília ontem, segunda-feira, com governadores e representantes das 27 unidades federativas e os presidentes da República e do Supremo Tribunal Federal em um ato em defesa da democracia e do Estado de Direito. A reunião aconteceu um dia após os ataques de vandalismo e as invasões do Congresso Nacional do Palácio do Planalto do STF. Ao fim do encontro, todos seguiram a pé até a sede do Supremo Tribunal Federal para verificar os danos ao patrimônio duramente atacado neste domingo. No prédio histórico, principalmente o interior e o plenário foram praticamente destruídos. Vamos ouvir o governador Cláudio Castro. Os governadores deram esse sinal de união hoje. A gente espera que o país caminhe para um período de paz e prosperidade para que a gente possa desenvolver e dar uma vida melhor para esse povo. Dos governadores não olharem para as suas opções pessoais, mas virem em massa para cá, para que a gente possa defender a democracia, defender as instituições. E acho que é uma prova muito interessante de que o país precisa ser unificado. E foi criado um e-mail pelo Ministério da Justiça. Anote o e-mail se você tiver alguma denúncia. O denúncia@mj.gov.br. Muito fácil. denúncia@m de Maria, J de janela.gov.br. Porque esses manifestantes, alguns intitulados terroristas, né, pelo terror que causaram, eles invadiram o Planalto, Congresso e STF, como a gente acabou de mostrar, e depredaram, e o que viram pela frente eles foram destruindo. E tudo patrimônio público, vocês sabem. O Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu em 24 horas, preste atenção, em 24 horas, 30 mil denúncias e informações sobre os terroristas, né, que cometeram os atos de vandalismo na esplanada dos ministérios no domingo. As informações podem ser enviadas mais uma vez, se você reconhecer alguém aí, para denúncia@mj.gov.br. Segundo o secretário de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, neste primeiro momento as apurações darão prioridade aos dados de quem financiou o envio de caravanas de radicais para Brasília e os gastos dos acampamentos também em frente aos quartéis do Exército. Então, tem muitas fotos, muita gente ficou se vangloriando, né, postando lá nas redes sociais, olha, estou depredando, estou quebrando, estou destruindo o patrimônio público, como se fosse uma grande vantagem. Bem,
E ainda nesse assunto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública dispensou do posto, nesta terça-feira, ou seja, hoje, notícia fresquinha, o superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, o delegado Victor César Carvalho dos Santos. O novo superintendente será o delegado César Luiz Buxo de Souza. O delegado já foi superintendente em Maringá, no Paraná, e teve uma breve passagem pela Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, DICOR. O nome ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. Bem, agora para dar uma aliviada, para a gente respirar, mudar um pouquinho de assunto, no meio disso tudo, dessas notícias todas, mas aqui em Petrópolis, na cidade imperial, vamos falar de coisas boas, um momento de alegria. Aqui em Petrópolis, o marido, gente, o Leonardo Casemiro, ele fez uma homenagem à sua esposa, essa homenagem porque é tipo uma homenagem chá revelação. Ela está grávida da Ana Clara, a esposa do Leonardo é a Luana, e ela está grávida da Ana Clara, quer dizer, ficou sabendo agora, foi chá revelação, aí explodiu tudo e ficou sabendo, é a Ana Clara que veio por aí, pode rodar o vídeo que está muito bonitinho. Rosinha, parceiro! Pra cima, Douglas! Ao contrário! Olha o coração! Olha o coração! Obrigado, meu Deus! E aí, Luan? Você acabou! Calma aqui, tira uma foto! Vai lá, Bernardo! Que emoção, pelo visto ali, ele já tem um menino, né, pelo menininho ali, parece deles, e aí vem uma menina, aí vem a Ana Clara para alegrar essa família, te dar a respirada de tantas notícias tensas. Parabéns ao Leonardo, à Luana, felicidade, que Deus abençoe abundantemente a sua família e essa criança que vem chegando, né? Muito bom, notícia boa. Bem, no próximo bloco, nós vamos falar das ocorrências, dos estragos. Graças a Deus não tem vítima, mas tem alguns estragos aí na cidade, mais de 100. Nós vamos atualizar aqui, já depois do intervalo. Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR-040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Bem, agora vamos atualizar as ocorrências de chuvas em Petrópolis, isso mesmo. Foram contabilizados 103 registros de ocorrências em função das chuvas entre sexta-feira, dia 6, e as 10 horas da manhã de hoje, terça-feira, dia 10. Todas foram sem gravidade e não houve vítimas. Tem um balanço atualizado aqui, vamos ver. Deslizamento atingido a via... Foram 14 ocorrências, vistoria preventiva 18, queda de árvore atingido construções 8, avaliação de risco estrutural em imóveis 11, risco de queda de árvore 8 problemas na via, afundamento 5, avaliação de risco geológico em blocos rochosos 6, deslizamento sem atingir o imóvel 7, avaliação de risco estrutural em caixas d'água 4, avaliação de muro 4, problemas na via e rachaduras 2, queda de árvore atingindo outras 4, infiltração 2, deslizamento com risco de atingir imóvel 2, problemas na via, buraco 1, gente, só, tanto buraco por aí. Enfim, fiscalização, movimentação de terra 1, deslizamento atingindo imóvel 3, reavaliação 1, rachaduras 2, e desde a última atualização do boletim de ocorrências emitida às 18 horas de segunda-feira, dia 9, até o horário de emissão deste boletim, no caso terça-feira, 10 da manhã, foram registradas 3 ocorrências já contabilizadas acima, sendo elas um registro de ocorrência de avaliação de risco estrutural em imóveis, no bairro Retiro, um registro de ocorrência de queda de árvore atingindo outros, bairro Itaipava, e um registro de ocorrência de avaliação de risco geológico, bairro São Sebastião. O importante, gente, é que não tem vítima, isso já está valendo tudo. Bem, estágio operacional, observação, índices pluviométricos maiores acumulados até o momento são, na posse, 1,2 por hora, também na posse 27,82 milímetros em 24 horas, na João Xavier 12,2 em 24 horas. A condição para as próximas horas é o seguinte: se você está em Petrópolis, céu nublado, encoberto e chuva fraca isolada. Previsão para o dia de hoje, em função de áreas de instabilidade da influência de um canal de umidade na região sudeste. Nesta terça-feira, a previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a ocasionalmente forte a partir do período da tarde. Então, é isso. Continuamos com chuva na cidade imperial. Bem, agora a gente vai mudar de assunto e é um assunto tenso, já vou avisando, mas eu chamo a todos, não só quem tem crianças, mas a todos que prestem atenção, porque são dicas valiosas. Bem, como eu disse, hoje é um tema delicado, polêmico e, dependendo da sociedade em que se vive, até tema de tabu. Eu estou falando de pedofilia. O psiquiatra Luiz Dickmann fala sobre o tema. Ele explica a diferença entre crime e doença, e também o perigo que crianças correm em ambientes que circulam até dentro de casa e principalmente na internet. Ele chama a atenção sobre os perigos que seus filhos ou crianças que estão sob sua responsabilidade podem estar correndo. Então, eu sugiro que assista o vídeo até o final. Vamos acompanhar. A primeira pergunta que vocês fazem, afinal, o que é pedofilia? Pedofilia, por definição, é a atração sexual por crianças e adolescentes. Todo pedófilo é criminoso? Não. A pedofilia não quer dizer que a pessoa vai abusar de crianças. Se ela passar uma vida inteira sem registrar, fotografar, ter posse de conteúdo de crianças ou fazer algum mal a alguma criança ou adolescente, ela não vai ser um criminoso. E nem todo criminoso é pedófilo. A gente tem que fazer essa distinção entre esses tipos de problemas, o problema psiquiátrico e o abuso, o crime. O pedófilo em si não tem nenhuma característica pessoal que possa excluí-lo
ou que faça que você saiba quem é ou onde ele está. Não tem nenhuma profissão específica, não tem hobbies, não tem classe social, pode ser homem ou pode ser mulher. O que se pensa é que todo pedófilo é homossexual predominantemente é uma mentira, isso não consta na realidade. E o grande medo dos pais, como identificar alguém que tem essas características? Como não existe essa possibilidade, o que resta para a gente é saber algumas estatísticas. A gente sabe que a grande parte dos abusos sexuais infantis acontecem com pessoas ao redor da criança e não necessariamente com estranhos. Só 10% são cometidos por estranhos, 30% por parentes, 60% por pessoas próximas daquela criança. Então pode ser pessoas na escola, pessoas na igreja, pessoas na sua comunidade, no seu bairro, vizinhos, e esse sim a gente tem que ter atenção. A gente sabe que a população hoje em dia está muito exposta a tipo de material pornográfico. Até 30% das crianças aos 10 anos de idade vão ter contato com conteúdo pornográfico. A gente sabe que aos 15 anos, 50% dos meninos consomem material pornográfico e 30% das meninas. Isso acaba alterando a realidade entre saber o que é certo e o que é errado para aquela determinada população, para aquela determinada idade. A gente sabe que muitas vezes as crianças mais vulneráveis são aquelas que têm menos atenção dos seus pais em alguns momentos, mas isso não é sempre uma verdade. A gente sabe que isso não pode determinar com que determinado pai ou determinada mãe que passou por isso fique se culpando necessariamente pelo que aconteceu. Isso não é real. Porém, a gente sabe que se der abertura para os nossos filhos, e eu sei do que eu estou falando, porque eu também sou pai, para eles conversarem sobre qualquer assunto sem nenhum tipo de recriminação, isso ajuda muito a criança a poder se queixar se alguma coisa acontecer. Nunca menospreze a queixa de uma criança ou alguma coisa que ela tenta lhe dizer, porque muitas vezes esses crimes sexuais, eles confundem a cabeça da criança, porque o pedófilo criminoso, nesse caso, que se aproxima da criança, embaralha as ideias dela, às vezes com brincadeiras, exposição de material pornográfico, fazendo com que faça um jogo de mentiras, jogo de verdades, o que é segredo, o que não é segredo. Isso faz com que a criança fique confusa e muitas vezes ela é ameaçada para não contar para os seus pais. Então, se essa criança tem abertura para poder falar sobre qualquer assunto com o seu responsável, isso vai ajudar muitas vezes a identificar e interromper qualquer forma de risco maior que ela possa estar correndo. A dica que vai: nunca menospreze nenhuma queixa dos seus filhos e daquelas crianças. Ponto importante: a internet pode ser um paraíso ou um inferno, dependendo do seu uso. O que a gente sabe? Que os abusadores infantis, eles muitas vezes se utilizam dessa facilidade para criar grupos, redes sociais, para compartilhar fotos, imagens, registros e possibilidades de crianças que são vulneráveis. Então, a grande dica é: monitore aquilo que o seu filho, criança ou adolescente está vendo. Muitas vezes, dependendo da idade, você pode conversar sobre isso e muitas vezes conseguir registrar e bloquear, dificultando a ação dessas pessoas. Essas pessoas muitas vezes se disfarçam de crianças em redes sociais para ganhar a confiança daquela outra criança para registrar fotos, os famosos nudes, registros ou ameaças. Então é importante que exista um monitoramento daquilo que a criança está fazendo. E nesse canal, no Doutor Ajuda, você pode encontrar como fazer isso de uma maneira mais fácil, ou seja, você consegue atualizar e utilizar essas informações na sua própria casa, no seu próprio computador, onde a sua criança tem acesso e utiliza a internet. Muito obrigada, é o Dr. Luiz Dickmann. Isso mesmo, tem que ter muita atenção, observar, porque muitas das vezes, a maioria das vezes, 99% das vezes, as crianças têm medo de contar aos pais. Bem, o programa original desta terça-feira termina aqui. Você fica com a programação da TV Correio da Manhã, agora o direto da redação Gabriel Fachola, e depois tem Richard Stolzenburg com o Correio Petropolitano Debate. Muito obrigada pela audiência e o carinho de sempre. Você que nos acompanha de Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, Nova Friburgo, pela internet, Facebook, YouTube. Muito obrigada pelo site também, tvc16.com. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá.
Correio da Manhã. Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com